A graça e a paz. Pode se sentar, fique à vontade na casa de Deus. Bom estar com vocês mais uma sexta-feira. Mais uma sexta forte. Estamos vencendo, amém? Caminhando em direção àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre a unção que traz fogo sobre a sua vida. E nós, quando falamos de fogo, é comum nós como igreja pensarmos logo em batismo com o Espírito Santo ou dons de Deus. O batismo que o próprio João disse, né? Eu vos batizo com água, mas virá um após mim, de que eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Mas esse fogo é o fogo do testemunho que Deus joga sobre nossas vidas. É o fogo que consome aquilo que é impuro e que nos purifica. Como a própria palavra no Velho Testamento, Isaías diz que nós não seríamos purificados com sabão, potassa, a palavra antiga, potassa, que significa sabão, mas como um metal precioso, numa fornalha que nos aflige, uma fornalha que nos destrói, nos desfaz, separa o que é impuro do que é puro. E por isso, nessa sequência de ensinos para a sexta-feira, nós pensamos hoje justamente falar sobre vida profissional, porque é o que atinge tanto o nosso coração e desestabiliza tanto o nosso coração. Você pode até estar meio doente e tal, mas você está bem financeiramente, você está ok. Mas quando as coisas financeiras vão mal, quando a nossa vida profissional vai mal, há um efeito dominó, todo o resto começa a ir mal. Não é? Porque prosperidade é algo que vem de Deus. Não vamos esquecer que existe a prosperidade do ímpio. A própria palavra de Deus diz para nós não invejarmos a prosperidade do ímpio. O ímpio prospera. E de que forma que ele prospera? Trabalhando e com o seu esforço próprio. Mas nós, igreja, temos o impulso divino, que eu chamo de unção, e é a bênção que Deus nos dá. Nós temos recebido testemunhos do que Deus tem feito, e você tem que crer que o seu é o próximo testemunho que nós vamos aplaudir aqui, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 4, verso 1. Gênesis, capítulo 4, verso 1. É um texto muito conhecido de todos nós, e eu quero trazer um entendimento bem simples, porém bem profundo daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Deus tem algo especial. Eu estava até comentando com os irmãos que eu preparo as 4 mensagens de uma vez só. Quando o pastor Jair me convidou para ministrar nessas sextas, eu já preparei as 4 mensagens de uma vez só, e eu fico apaixonado por elas, eu fico namorando essas mensagens a semana inteira. Eu vou na casa dos amigos visitar, e eu fico dando spoiler da mensagem que eu vou pregar no final de semana. E essa eu fiquei ontem até 2 horas da manhã namorando essa mensagem, porque ela vai fazer diferença na vida de vocês, como fez diferença na minha vida, eu tenho certeza disso. Gênesis capítulo 4, verso 1 até o 7 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Presta atenção no 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Algumas traduções no verso 4 diz que atentou o Senhor para a oferta de Abel. Eu gosto muito dessa tradução que diz: atentou o Senhor para a oferta de Abel. Caim, queridos, era a promessa do casal Adão e Eva. Há uma discussão antiga de pessoas que não têm por costume estudar a Bíblia, que acreditam que Caim e Abel foram os únicos filhos de Adão e Eva, depois veio um terceiro chamado Sete, e que eles não tinham como ter a multiplicação de seus filhos, então havia um povo pré-Éden, né? uma nação, uma raça pré-Éden, que casou com os filhos de Adão, enfim, isso não é um texto bíblico. A Bíblia nos mostra claramente uma situação. Deus mandou com que Adão e Eva crescesse e multiplicasse.
E para criar múltiplos, é óbvio que haveria homens e mulheres, porque eram os múltiplos de Adão e de Eva. É igual a brincadeira do Silvio Santos, você tem que falar 2, 4, sei lá, lembra aquela brincadeira? Ele fala pi, não pode falar uma letra? É isso, vai multiplicando, né? 4, 8, 16, 32, 64, são múltiplos. Homem e mulher multiplica tendo filhos homens e mulheres. Não poderia ter só filhos homens. A Bíblia não nos fala os nomes dos demais filhos, das demais filhas, porque não é interesse da Bíblia, mas sim esse primeiro par de meninos. Também a palavra de Deus não nos fala se Caim e Abel eram gêmeos. A Bíblia fala que primeiro concebeu e deu Caim, e deu um nome para Caim. Caim se chama aquisição. Olha que nome interessante. Aquisição. Eva ficou tão feliz por ter um filho, que deu o nome a ele de aquisição. Deus me permitiu ter um filho, me deu o direito de adquirir ou ter aquisição de um filho. Depois veio Abel. Os dois escolheram profissões. Caim escolheu a profissão do pai. Adão, ele era um cultivador do jardim. Então Caim optou por honrar o pai e seguir a mesma profissão do pai, porque ele queria impressionar o pai. Ele queria que o pai sentisse orgulho dele. É como eu tenho filhos, e eu ficarei muito orgulhoso se um dos dois decidir um dia ser um pastor. Mas se eles quiserem ser astronauta, ou bombeiro, ou qualquer outra coisa que adolescente quer ser, eu também vou ser um pai feliz. Mas quando o filho escolhe a profissão do pai, por livre e espontânea vontade, deixa o pai muito orgulhoso. E Caim seguiu a profissão de Adão para honrar o pai e para fazer o pai se sentir orgulhoso com ele, impressionar o pai. Abel não. Abel decidiu fazer aquilo que era certo. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, até esse pecado não havia necessidade de sacrifício religioso, porque a comunhão ela era intrínseca entre o homem e Deus. Um dos maiores erros que eu considero de Adão com Deus é que Deus descia todos os dias na viração do dia para falar com Adão. E quando estava Adão e Deus, Adão não prestava atenção no Senhor, ele queria mostrar o seu trabalho, então eles ficavam andando os dois juntos, e Adão ficava falando, olha Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu botei o nome daquela árvore de tal árvore, botei o nome daquele animal de tal nome, aquele grandão ali é elefante, e Adão, ele tinha um tempo com Deus, mas ele perdia esse tempo, em vez de adorar a Deus, de estar com Deus, de aprender com Deus, de vivenciar uma intimidade com Deus, ele queria mostrar para Deus o que ele fazia. Ele queria impressionar a Deus com o seu esforço, impressionar a Deus com o seu trabalho. Por isso que Adão pecou. Porque ele não aprendeu nada com Deus. Tem pessoas que andam anos ao lado de Deus e não aprendem nada com Deus. Porque eles só estão na igreja querendo mostrar para Deus o seu esforço, o seu trabalho. É como Marta e Maria. Marta sabia só trabalhar. Maria sabia adorar. Quem não sabe adorar, aprende a trabalhar. O problema é que quem não sabe adorar e aprende a trabalhar, também aprende a criticar aquele que sabe adorar. E quando Marta via Maria aos pés de Jesus, Marta reclamava, você não vai me ajudar a limpar a casa? Porque quem não sabe adorar, reclama de quem está adorando. Quem entendeu isso? O erro de Adão foi esse, ele andava com Deus, mas não olhava para Deus. Ele queria que Deus visse o seu trabalho. E muitos de nós somos assim, infelizmente. Isso gera um problema, porque Adão influenciou negativamente o seu filho Caim. Caim queria ser também lavrador, queria cultivar também as plantas, porque era a profissão do pai, mas Caim queria impressionar o pai, e não queria impressionar a Deus. E quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que dar o primeiro presente que Deus deu à humanidade, foi roupas de couro. E a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 3:21, que Deus matou o animal, tirou o couro desse animal, a pele, preparou roupas e vestiu o casal Adão e Eva. E obviamente ele começou a partir dali a ensinar o projeto de adoração que era através de holocausto e sacrifício. Não veio do céu, não caiu na terra, não foi um e-mail que alguém mandou. Deus pegou aquele animal morto e ensinou para Adão, falou, a partir de agora, para que haja aliança entre você e eu, é necessário remissão, derramamento de sangue. Então olha como vai ser, você vai pegar esse animal, vai preparar um holocausto, e vai fazer assim, 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 e ensinou Adão. E nós percebemos que depois desse ensinamento, eles passaram a cultuar a Deus com culto, com holocausto, com oferta. Vindo alguns dias, aconteceu no fim de uns tempos, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então é óbvio que era um ambiente culto, e eles precisavam trazer uma oferta. Adão falou para os dois filhos, dizendo, olha, cada um prepara uma oferta e traga ao Senhor. E agora veio o caráter do ser humano que está bem ensinado, e o caráter do ser humano que está mal ensinado. Os dois na mesma família, os dois na mesma igreja, os dois aprendendo com o mesmo pastor, o pai deles, Adão, os dois servindo o mesmo Deus, o Senhor, Criador, mas cada um trouxe um tipo de oferta. Caim
do fruto da excelência do seu trabalho, trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel, da primícia e da gordura do seu rebanho, trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta que impressionaria Adão. Abel trouxe uma oferta que impressionaria o Senhor. Caim trouxe aquelas melhores hortaliças e verduras e seja lá o que for, e Adão ficou orgulhoso do filho. Eu tenho um filho agricultor, eu tenho um filho lavrador, o meu filho trouxe aquilo que eu traria, o melhor da terra. Mas Abel aprendeu com Deus, sabia que Deus queria remissão, sabia que o holocausto para Deus era daquela forma. Abel pegou do melhor do seu rebanho e trouxe a Deus. E a Bíblia fala: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Irmãos, o maior valor, eu vou falar agora como professor, o maior valor do ensino é um professor ver o seu aprendiz, o seu aluno, colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Não tem coisa pior que você passar um semestre inteiro ensinando uma matéria para alguém, e no final daquele semestre o cara não consegue nem tirar uma nota de aprovação. Ele pega DP, ou ele desiste, enfim. É terrível isso. Por quê? O ensino, ele precisa de prática. Muitos de nós ouvimos a palavra de Deus a vida toda na igreja, porém não a praticamos. A palavra que diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, ela indica que você precisa conhecer. E muitos estão ouvindo, porém não estão conhecendo. Você pode ouvir uma pessoa falar aqui no altar, embora você não a conheça. Você pode ouvir o pastor Jairo pregando todos os domingos, e talvez você não conheça de verdade, apenas o ouve. Ouvir a verdade não te liberta, você precisa conhecer a verdade. Caim ouviu o ensino o tempo todo, não adiantou nada, fez errado. Abel ouviu o ensino o tempo todo, colocou em prática e Deus se agradou daquilo que ele fez. Tem muita gente que faz errado aquilo que Deus pré-estabelece, e os princípios de Deus são imutáveis. Você pode dizer isso? Diga comigo: os princípios de Deus são imutáveis. Nós temos, querido, escute, nós temos a mania de contornar princípios de Deus e fazer com que as coisas aconteçam da nossa maneira, com que sejam feitas da nossa forma. Pessoas que vão ser fiéis a Deus da sua maneira, porque aprenderam errado, porque aprenderam o caráter de escolha do ser humano. Deus não está perguntando para você ou para mim se nós queremos ou não, se é bom ou não. Eu estava ontem em algum lugar, que eu me esqueci onde é que era agora, e esperando, acho que alguém, não lembro o que foi, se foi numa loja, enfim. E aí tinha uma criança, não, me lembrei onde é que eu estava, na Arena Condá, vendo o jogo do Corinthians, olha só. E eu pensei que o Corinthians ia dar um balaio na Chapecoense e conseguiu arrancar um golzinho chorado no final. E tinha um pai com umas crianças. E aí tinha um outro pai para lá com outras crianças. E aí criança pequena se encontra, vira amigo, como se tivesse nascido e crescido junto. Só que uma das crianças, ela não tinha noção de onde ela estava, porque ela corria empurrando todo mundo, ela pegava as espuminhas de sentar e jogava nas pessoas e tal. E é incômodo isso. É incômodo. Eu tenho filhos, eu eduquei meus filhos. Então, eu sempre falava para meus filhos, você não pode incomodar outra pessoa, você quer brincar, você brinca, mas não pode incomodar o outro. E aí eu via que o pai estava lá longe, o pai olhava, o filho pequeno dele, o pai fazia assim, ó. Mas não ia pegar o filho pela mão. O pai demonstrava para todo mundo que estava insatisfeito com a atitude do filho, mas não fazia nada para corrigir. Está entendendo isso? E esse tipo de criança são muitos de nós na igreja. Que Deus nos ensina, nós fazemos tudo errado, mas nós não queremos que Deus venha corrigir. Nós queremos que mesmo que Deus fique lá no céu fazendo assim, mas não pode vir corrigir. Aí uma hora o pai, acho que ele se tocou que está todo mundo irritado com aquela criança, o pai saiu, passou pela minha frente, foi lá, e eu pensei, agora ele vai pegar pelo braço, como eu faria. Abaixa na altura da criança, segura pelos bracinhos, dá uma chacoalhadinha para oxigenar o cérebro, escuta aqui. Pedagogia pura. Tem que oxigenar o cérebro. Escuta aqui. Eu já te falei para sentar do meu lado. Não, o pai chegou lá e eu ouvi. E ele falou, você quer ir lá sentar do meu lado? Para uma criança de 4 anos de idade. E o menino, não! E o pai, se você for, eu vou dar cachorro quente para você. O menino, não quero! E o pai, se você for, eu vou... Sabe? Uma criança dessa, quando crescer, for adulto e for crente, ele vai achar que Deus é assim. Ele vai achar que Deus vai ficar negociando com a gente. Você quer dar o seu dízimo?
Não! Se você der, eu vou te dar uma bênção sem medida. Não quero! Então dá uma oferta pelo menos. Não vou dar! Caim era exatamente assim. Caim queria fazer as coisas do jeito dele, queria socar a goela abaixo de Deus para que Deus aceitasse. E quando Deus não aceitou, descaiu-lhe o semblante. E aí Deus chega para Caim e fala: Caim, você era promessa. Você é o primogênito, você foi o escolhido, a tua mãe te deu o nome de aquisição, você seguiu a profissão de seu pai, você tinha tudo para dar certo, rapaz. O que foi que deu errado? Eu não gostei que o senhor escolheu meu irmão. Aí Deus fala: se você tivesse feito certo, teria sido aceito. E muita gente fala: mas ele trouxe o melhor que ele tinha para Deus, e o outro também trouxe o melhor que tinha para Deus. Por que Deus não aceitou Caim? Porque nem sempre o teu melhor é aquilo que Deus quer. Nem sempre o que você acha que é o certo. Para Deus não é bom ou ruim. Para Deus não é melhor ou pior. Para Deus é certo e errado. E às vezes, a grande maioria das vezes, o nosso errado é o certo de Deus. E o nosso certo é o errado de Deus. O que é bom para nós é errado para Deus. E o que é ruim para nós é certo para Deus. E nós precisamos alinhar a nossa vida com o trono de Deus, para que tudo que for certo seja bom, e para que tudo que for errado seja ruim. E aí nós vamos andar em comunhão com o Senhor. Quem entendeu? E isso é o que falta hoje na igreja. E sabe, irmãos, a gente pensa que muitas pessoas podiam estar vivendo e desfrutando de uma vida maravilhosa e não estão, porque estão distantes do que Deus quer nos entregar. Deus quer dar coisas extraordinárias para a igreja. O plano de Deus é que a igreja seja mimada. O plano de Deus é que a igreja tenha uma túnica de manga comprida de várias cores, profeta e rico. É o plano de Deus. Ou você acha que Deus se agrada de você passar provação? Eu nunca me esqueço uma vez que eu abri mão do meu emprego e fui aceitar ser pastor. E era pastor adjunto, auxiliar numa igreja, não tinha salário, não tinha nada, passei uma prova naquelas, e um dia meu filho foi para a escola, meu filho tinha 5 anos, e inventaram, sei lá quem foi, deve ter sido um chinês, um bendito chinês, inventou um tênis de luzinha, e aí invadiu o Brasil, tênis de luzinha, e o meu filho estudava numa escolinha, que tinha bastante gente, que tinha dinheiro, e as crianças, não sei, irmãos, foi uma nuvem de crianças com tênis de luzinha. Meu filho chegou em casa desesperado, ele precisava de um tênis de luzinha. E eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma sandália havaiana para ele. E ele chegou em casa e falou assim: pai, eu quero um tênis de luzinha. Eu falei: não, tênis de luzinha é bobeira, Mateus. Eu quero um tênis de luzinha. Eu falei: filho, isso aí está curto, dá choque nos pés, esse negócio é perigoso. E eu queria botar na cabeça dele que não era para ele ter o tênis de luzinha, mas ele queria. Aí eu peguei um resto de dinheiro que eu tinha e fui num camelô. Eu não me envergonho de falar isso, irmãos. Fui no camelô e falei assim: você tem tênis de luzinha? Ele falou: mas claro que eu tenho. Ele tinha uma pilha de caixas de tênis de luzinha. Tinha até 42, dá para adulto usar isso. O netinho estava vendendo essas coisas. Eu falei: quanto é? E ele falou: é tanto. É mais que o triplo do dinheiro que eu tinha. Eu falei: dá para fazer por 30%? Ele falou: não, não dá. O que você tem por tanto? Sei lá, bota aí R$20, não sei. O que você tem por isso? Ele falou: eu tenho essa conga aqui. Aí pegou um tênisinho assim, bem chumbreguinha. Eu falei: eu vou levar, é melhor eu chegar em casa com isso do que com nada. Aí o meu filho olhou: tem luzinha? Eu falei: esse ainda não tem, mas é que a fé é assim, filho. Você começa com uma coisa, depois Deus manda outra, depois Deus manda outra, Deus vai chegar lá. Se você tiver fé, um dia você recebe. E ele colocou, tadinho, o tênis era tão ruim, irmãos, que a sola ela era de plástico e deslizava, ele não conseguia andar. Era ruim. E aquele dia eu tive uma dor no meu coração. E eu falei: não é possível que eu não possa dar um tênis de luzinha para o meu filho. Não é possível. Isso reflete o coração de Deus. Deus quer te dar o tênis de luzinha. Deus quer te dar a paz que você precisa no seu coração. Deus não se agrada de você estar passando dificuldade financeira. Jamais, 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 jamais. Então por que é que nós passamos? Por que é que acontecem essas coisas? Por que contratos dão errado? Por que há falência? Por que há demissão? Por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas do jeito que nós achamos que é certo. E isso nos distancia de Deus. Porque na nossa concepção, o que eu faço é o certo. E Deus tem que aceitar. E então descai o nosso semblante. Porque Deus é mau. Deus é ruim comigo. Está dando tudo errado? Por quê? Se eu fiz tudo certo? Não, você acha que fez tudo certo. Mas você fez o que era certo para você. E nunca perguntou para Deus se era o que Deus queria. Muitos aqui foram católicos, talvez alguns sejam.
e carregaram uma estátua pesadíssima nas costas. 15, 20, 30 quilômetros numa procissão, numa romaria. Outros pagaram promessa, subiram não sei quantos milhares de degraus de joelho para pagar uma promessa. Isso era o teu melhor. Você fez isso de coração. Agora eu te pergunto, era o que Deus queria de você? Será se o teu melhor era o certo para Deus? Quantas promessas você pagou e não adiantou nada? Quantos sacrifícios você fez e não te levou a lugar algum? E era o teu melhor. Conheci um empresário que não conseguia dar o dízimo, porque não sabia fazer conta. Eu não consigo entender como é que ele é um empresário e não consegue fazer conta. Mas está cheio. Ai, pastor, é muito difícil, porque eu tenho fornecedor, eu compro em 3 vezes, mas eu vendo em 10, e eu não sei como é que eu faço para dar o dízimo, não sei o quê, não sei o quê. Eu ensinei uma forma simples dele fazer a conta, ele não conseguiu entender, porque quem não quer entender, não vai conseguir entender. E quem quer entender, dá um jeito de entender. E aí nunca dava nada certo, empresa quebrando, funcionário saía, botava ele no pau, e sempre com problema, e sempre na igreja chorando. Mas crente, um homem, toda a campanha de oração ele estava lá, era madrugada, ele estava orando, era monte, ele estava lá. Mas na hora do dízimo, fazia errado. De nada adiantava a oração. Você anula a sua oração quando você apresenta o sacrifício errado para Deus. Você pode orar o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Se você oferecer o sacrifício errado para Deus, você anula a sua oração. Porque Deus não é como aquele pai que eu vi lá na Arena Condá em Chapecó, que é convencido pela manha, pela birra de uma criança pequena. Deus não se convence pelo nosso choro, pela nossa birra. Deus vai chegar e vai falar, você vai sentar ou não? Não. Então eu vou te pegar pelo braço, senta aqui, rapaz, aprenda. Por isso que ele mandou os gafanhotos. Cortador, migador, devorador, destruidor. Você fez errado, Deus vai lá e ó, pam, pam, pam. E olha, irmãos, eu apanhei tanto na minha vida. E eu glorifico a Deus por isso. A minha mãe era uma italiana louca, que batia com o que tinha na mão. Eu já apanhei com mangueira de botijão de gás. Eu já apanhei com coleira de cachorro. Eu já apanhei com tábua de bater bife. Eu já apanhei com aquele macetinho de amassar feijão. Eu já apanhei com bainha de facão. Eu já apanhei com tudo na vida. E sou um pastor. E tem gente que nunca tomou uma palmada. Está largado nas drogas. Deus repreende e Deus disciplina aqueles que Ele ama. Toda vez que Deus sentar abordoado em você, apanhe glorificando, porque isso significa que Deus te ama e quer você de volta no caminho. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? A atitude de Caim era a mesma atitude daquele fariseu que um dia deu oferta e foi para a esquina e levantou as mãos e disse, Senhor, que bom que eu dei uma boa oferta, porque eu sou rico e o Senhor tem me dado dinheiro. Essa é a atitude de Caim. Ele queria impressionar aqueles que viam. Uma vez eu contei aqui a história do cara que foi me buscar no aeroporto e quis me impressionar, e pagou o almoço, e deu gorjeta alta para o garçom, e deu dinheiro para o camarada que fazia malabares na rua, e ele me impressionou, porque todo lugar que ele parava, ele dava uma gorjeta, ele dava uma gratificação, e eu fiquei pensando, esse cara ele é mão aberta, ele dá dinheiro para todo mundo, e na hora que ele foi dar a oferta, eu fiquei do lado dele, olhando quanto que ele ia botar no envelope, e eu fiquei pescando assim, sabe, eu estava assim, sério, daí ele ia pegar o envelope, eu ficava assim, dando aquela pescada, e aí eu vi ele colocando R$5 no envelope. E sabe, não é o problema dos R$5, pelo amor de Deus, porque se você não tem nada na sua carteira, os seus R$5 vale 1 milhão para Deus. Mas ele tinha dado tanto na rua para o cara que fazia malabarismo, para o garçom, para não sei quem, para o frentista de posto, e chegou na hora e deu R$5 de oferta. Por quê? Porque o interesse dele não era agradar a Deus, e fazer Deus ficar impressionado com a oferta dele. O interesse dele era me agradar e fazer eu ficar impressionado com quem ele era. Pessoa errada, porque no dia que eu e ele morrermos, estivermos na filinha para entrar no céu, ele vai falar, Ribas, e agora, você me ajuda a entrar? Eu falo, não posso. São Ribas não leva ninguém para o céu. E nós fazemos as coisas para impressionar os outros. Caim fez aquilo que era o mais errado. Caim optou pelo bom. Abel optou pelo certo. E Deus sempre escolhe quem opta pelo certo. Por mais que seja o ruim. Por mais que seja o pior. Quantas vezes foram aquelas em que eu tinha só o dinheiro do aluguel em casa, e Deus falava no meu coração, entregue esse valor de oferta. Eu falava, Deus, eu vou ficar devendo aluguel, entregue esse valor de oferta. E eu falava, não posso, Deus, eu vou ficar sem dinheiro, entregue esse valor de oferta, entregue. E eu ia lá chorando, quase depressão, entregava o dinheiro de oferta. No outro dia eu ia ver o que estava acontecendo, e Deus tinha preparado uma grande surpresa, um grande milagre para mim. E aquele dinheiro não era nada perto daquilo que Deus tinha feito muitas vezes. Mas eu ousei.
Eu contei um dia aqui o testemunho de quando eu fui lançar o meu primeiro livro, Bruxaria, e eu estava com 2 aluguéis vencidos, e eu tinha que pagar aquele aluguel, e a dona da casa era uma irmã na fé, e ela ia no portão da minha casa, me xingava, me expunha, os vizinhos todos saíam, porque vizinho, ele tem um imã para cobrador, né? Quando o cobrador vai na porta da sua casa, todos os vizinhos estão na rua para ver. Você pode ter certeza disso. Se você está devendo, você não sabe. Essa é uma tristeza que só pobre tem. Se o cobrador bater na sua porta, todos os vizinhos passeando de bicicleta, levando os cachorros para fazer xixi, está todo mundo na rua, olhando o cobrador chegar na porta da sua casa. E toda vez que essa mulher ia me cobrar, estavam todos os vizinhos na rua, eu estava sendo humilhado, e eu orei, e olha quanto tempo faz, era R$350 o aluguel, e eu orei a Deus, estava devendo 2 meses, Senhor, eu preciso de R$700, e naquele dia, um irmão levou um envelope para mim, e falou, Deus mandou trazer para você, e colocou no meu bolso, quando eu fui abrir, tinha R$350, e eu entendi que não era Deus, porque eu havia pedido 700 para Deus, Deus nunca manda metade, se é Deus, Ele manda completo. E eu falei, opa, eu preciso ser esperto agora. Agora é hora de usar inteligência. Não foi Deus quem mandou isso aqui. Deus está me testando. Eu vou na igreja e vou dar de oferta. E aí eu fui com aqueles R$350 na mão. Luz para cortar, não tinha comida em casa, 2 aluguel vencido, pronto para ser despejado. Eu entrei na fila da oferta e o pastor ficava na frente pegando os envelopes, dizendo, Deus te abençoe, e colocando numa urninha, num gasofilaço. E eu entrei na fila e cada Deus te abençoe que ele falava lá, me dava um grau a mais de depressão aqui. Ele falava, Deus te abençoe, ficava mais deprimido. Deus te abençoe, mais deprimido. E o diabo vinha falar comigo assim, ó, amanhã você vai ser despejado. Se você entregar esse envelope, você vai ser despejado amanhã. Amanhã vão cortar a tua luz, estou vendo teu filho no escuro. Amanhã, e o diabo falando, e eu lá, quieto, aguentando. A palavra de Deus diz, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. E eu fui resistindo. Porque o inimigo é assim, quando o inimigo vê uma atitude de fé no meu coração, no seu coração, ele tenta te desencorajar. Ele tenta fazer você largar essa atitude de fé, porque se você concluir, a vitória já vai ser sua. Então ele tenta te desencorajar. E eu fui indo. A hora que o pastor pegou o envelope, ele pegou o envelope assim na minha mão, eu não soltei. Ele começou a puxar. Ele puxou, e ele falou assim, Deus te abençoe, e colocou o envelope na urna. Aí eu entrei em depressão. Eu fui para casa chorando. Eu cheguei em casa, e o diabo falou para mim em casa. Satanás falou para mim, olha, volta lá e fala que você deu errado a oferta. Fala que era só R$50, o pastor vai devolver, o pastor é homem de Deus. Fala, pastor, tinha 350 no envelope? Eu dei errado, pastor, era só 50, me devolve 300. O pastor vai devolver. O diabo me ensinando a dar golpe no pastor. O mesmo demônio que ensinou uns pastores a dar golpe nos crentes, estava me ensinando a dar golpe no pastor. E eu falei, não vou. E a noite inteira Satanás me atormentou para eu abrir mão do propósito que Deus colocou no meu coração. Se eu não posso comer, eu posso plantar. Aquele dinheiro virou semente na casa de Deus. No outro dia de manhã, o editor, dono da editora que tinha comprado os direitos do meu livro, me ligou, dizendo que eles tinham lançado o livro na feira do livro, 2.000 exemplares tinham sido vendidos no primeiro dia, e o dinheiro todo estava na minha conta. Esse dinheiro já estava na minha conta há 4 dias atrás, e eu não sabia, porque quem está sem dinheiro, está devendo, tem medo até de passar na frente do banco, né? Parece que o caixa eletrônico vai te chupar lá para dentro. O cara está no vermelho, não sei, vocês são meus amigos aqui de Alphaville, é todo mundo rico aqui, mas o cara está no vermelho, ele nem passa na frente do caixa eletrônico, parece que tem um espírito que vai puxar ele para dentro do caixa eletrônico, sabe? Verdade, eu tiro até os cartões da carteira com medo que começa a queimar no bolso, e eu tinha 4 dias que estava com o dinheiro lá, e estava orando a Deus para mandar dinheiro para pagar aluguel, e o dinheiro deu para pagar aluguel, 1 ano adiantado, enfim, e nunca mais nós passamos provações financeiras. Mas por quê? Por quê? Porque nem sempre fazer o certo é bom. Foi a pior sensação da minha vida. Meu filho recém-nascido, para ser despejado no outro dia, a luz para cortar, não tinha comida em casa, eu com dinheiro na mão, naquela época R$350 era como se fossem uns 2 salários mínimos e meio, ou algo assim, com dinheiro na mão, e eu indo na igreja entregando aquele dinheiro e falando, Senhor, não sei porque eu estou fazendo isso, é loucura, mas eu estou seguindo o meu coração. E graças a Deus que era o Senhor que estava falando no meu coração. Deus escolhe aquele que faz certo. Caim optou pelo errado, optou por fazer o bom, aquilo que era agradável, aquilo que ia trazer um status para ele. E muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós não cumprimos com aquilo que Deus estabeleceu no nosso coração. Você precisa aprender a cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora, preste atenção comigo no verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que interessante. A oferta de Abel, ela tinha 2 elementos que nós precisamos entender hoje como
crentes em Jesus Cristo e como pessoas que nós queremos progredir, queremos prosperar na bênção do Senhor. A primeira delas tinha primícia. Primícia tem duas palavras no hebraico muito interessantes. A primeira delas é reshit, que significa a parte selecionada. Reshit é selecionar. Selecionar algo para entregar ao Senhor. E a outra delas é becorar, que significa o primeiro de um rebanho. Agora, muita gente aprendeu errado, porque há uma similaridade fonética entre primícia e primeiro. E muita gente acha que primícia é dar a sua primeira parte. Eu vou dar a minha primícia para Deus. Ele pega a primeira parte e dá para Deus. Aí eu te pergunto, se a primeira parte for a pior, você não está dando o pior para Deus? Sim ou não? Vocês entendem isso? Entendem isso? É um rebanho. E o rebanho tem vários tipos de ovelhas. Ele tinha que escolher a ovelha que mais valia, a que mais tinha valor agregado. Posso fazer um teatrinho aqui, pastor? O senhor me permite? Cadê o Ministério de Louvor? Faz favor, Ministério de Louvor. Sobe o Ministério de Louvor aqui. Já que eles estão no altar, eles podem ser expostos, né? Menos a Sula pode ficar. Só os meninos. Estão expostos. Cadê? Pode vir, irmão, sem medo. Você é bom de teatro? Já foi? Então vem. Cadê o pastor guitarrista? Vem, pastor. Eu preciso do senhor nesse. Eu preciso do pastor João também. Pastor João, sei que ele é bom de teatro. Sei que já pegaram ele num teatro legal. Tudo bem se eu usar vocês como exemplo? Não tem problema? A imagem de vocês pode ser divulgada na internet? Não tem processo nenhum? Então tá bom. Eles são ovelhas do pastor Jairo. Tá? Agora vocês vão ser ovelhas mesmo, tipo animalzinho ovelha. E aqui um aprisco. E eu quero pegar uma ovelha e matar em sacrifício para Deus. Se eu entender que primícia é a primeira ovelha que eu pego, pode acontecer um problema. Andem aleatoriamente aqui, por favor. Aleatoriamente. Se eu abrir aqui, peguei a primeira que eu vi. A primeira que eu vi, só tem uma pancinha, magro demais. E naquela época, o que valia era a gordura. Alguém vai morrer aqui. Não, fica lá que eu não te peguei ainda. Fica lá. Essa é a parte que as irmãs gostam, né? Elas falam pro marido, viu só como que eu valho muito. Se eu pegasse a ovelha mais magrinha e desse para Deus, eu estava dando pior ovelha para Deus. Porque não valia nada. O senhor vale muito, o senhor é a melhor ovelha. É um exemplo só, por favor. Porque não valia nada, porque a gordura, ela era usada como combustível para alimentar a lamparina, era usada para untar os escudos, era usada para uma série de coisas, era o valor da época, era a gordura. Então Deus se agradou da primícia e da gordura da oferta de Abel. Então é frisada a palavra gordura, por quê? Porque gordura tinha valor. E aí se eu pego o primeiro que eu vejo, pode ser que eu pegue o pior. Tem gente que bota a mão no bolso, tem um dinheiro no bolso, e ele fica assim, Senhor, a primeira nota que eu pegar vai ser tua. Só que o cara é tão lambaio, como diz lá no Rio Grande do Sul, que ele já aprendeu aquele sinalzinho tátil que os cegos usam para poder ver a nota. Ele passa o dedo assim, vocês sabem, toda nota tem um sinalzinho tátil? Aí ele passa o dedo e fala assim, R$100, está repreendido, em nome de Jesus. Aí ele passa o dedo na outra, 20, está amarrado. Ele passa assim, R$2, amém. Senhor, a primeira. Não, primícia, volta lá. O pastor Jairo vai oferecer uma ovelha e ele fala assim, tem que ser a parte selecionada, reshit. Aí ele fala, isso aqui vale muito. Isso aqui vale milhões. Aí ele fala, Senhor, essa aqui vai ser a ovelha que eu vou ofertar para o Senhor. Amém. E Deus se agradou do quê? Da primícia do seu rebanho e da gordura dele. Irmão, hoje você sabe o quanto Deus te ama e o quanto o Senhor vale para Deus. Esse exemplo é um exemplo real. Nós sempre queremos dar aquilo que é o nosso melhor, mas eu podia falar, não, isso aqui já está quase vendido para o outro cara lá, e aquele ali, cadê? Você também está meio gordinho, vem para cá. Esse aqui também está quase vendido também. Eu vou dar isso aqui, vem cá. Isso aqui é meia boca. O Samuel, eu já vendi o Samuel, já vendi. Esse aqui na minha boca, Senhor, não é o pior, mas também não é o melhor, mas é uma boa oferta, Senhor. Vai para ti, Senhor, a boa oferta. Está entendendo? Nós agimos assim. No meu coração eu estou satisfeito, eu fiz algo bom para Deus. Abel não. Caim fez algo bom para Deus. Abel não. Abel fez o certo. Mesmo que eu perca dinheiro ofertando o melhor, eu preciso ofertar o melhor para o Senhor. Porque tem um mistério nisso. Obrigado. Uma salva de palmas para eles aqui. Obrigado. Você vale muito, você sabe, né?
Tem um mistério. Quem trabalha com vendas? Venda assim, tipo, venda tipo roupa. Não, o rapaz que vende coisas, não sei. Como chama o que você vende? Objetos, utensílios, né? Aí tem um balde lá de R$100, sei lá. Eu vou lá e pago com uma nota de R$100. Comprei fiado. Semana que vem eu vou lá pagar. Pago com uma nota de R$100. Paguei ou não? Mas se eu tiver 10 notas de 10 e eu estou te devendo 100, eu vou lá. Paguei ou não paguei? É a mesma coisa. Concorda comigo ou não? Matemática boa essa, né? Se você for fazer um voto com Deus e você falar, eu vou dar R$100 de oferta na igreja, é um voto que eu vou fazer com Deus. E você trouxer no envelope uma nota de 100, você cumpriu o voto, sim ou não? Não é pegadinha? Sim ou não? Mas se você vai cumprir esse voto de R$100 e você colocou 10 notas de 10 no envelope, você cumpriu o voto, sim ou não? Por quê, irmão? Porque 10 notas de 10 é 100. É uma coisa óbvia, é o mesmo valor. Mas o que muda isso? Muda a forma com que você faz a sua oferta. Porque quando você ofertar 10 notas de 10, o fruto da sua oferta será fruto de 10. Porque você semeou 10, você vai colher frutos de 10. Mas se você ofertar uma nota de 100, o fruto dessa semente vai gerar frutos de 100. A diferença é a qualidade da semente que você está plantando. Então, sabe essas dicas que Deus nos dá? Muita gente pega, até oferta R$100, mas tudo quebrado, pega os PTB, nota de 2, de 5, não sei o quê, e oferta R$100, ok, mas tudo quebrado, troca e oferta uma nota de 100. Pastor, mas é o mesmo valor, mas a semente é diferente. Quem entendeu? Você vai plantar um punhado de semente de 5 de 2, vai colher frutos que são gerados pelas sementes de 5 de 2. Mas se você plantar uma única semente de 100, você vai colher frutos que são gerados pela semente de 100. Isso é sabedoria e entendimento do que é certo diante de Deus. Quem entendeu? A oferta de Abel, ela tinha, primeiro, tinha uma primícia, tinha uma parte selecionada. Ele olhou para a sua condição, ele viu, ele falou, eu posso ofertar o melhor. Eu posso fazer isso vai mudar minha vida, eu tenho entendimento disso, isso vai mudar minha vida. Agora, com o advento das máquinas de cartão na igreja, é muito melhor, porque você não vai dar uma nota de 100, você pode fazer passar o cartão ali, 1000, você deu uma semente de 1000, ou seja, olha só os frutos que virão, serão frutos dessa semente de 1000. E a segunda coisa que tinha, gordura, e gordura é o mesmo que unção. Vocês lembram da primeira mensagem da campanha de sexta-feira, Isaías 10, 27, que diz, e o jugo será despedaçado por causa da gordura, e uma outra tradução dizia, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Gordura na linguagem bíblica e unção é a mesma coisa. Você pode ter uma oferta boa, se essa oferta não tiver unção, ela não gera o resultado que Deus queria. A gordura era o combustível para o fogo. A palavra atentou o Senhor para a oferta de Abel. A palavra atentar no hebraico também é usada para queimar, atear fogo, como aconteceu com Elias no Monte Carmelo. Ele botou uma oferta no altar e Deus ateou fogo sobre a oferta. Aconteceu com Davi lá na ilha de Ornã ou de Araúna, que é o Monte Moriá. Ele colocou uma oferta para o povo de Israel e Deus fez fogo descer em cima. Assim aconteceu também com a oferta de Abel. Deus ateou fogo naquela oferta de Abel. Por isso que o irmão ficou revoltado, porque quando Deus ateia fogo sobre a sua oferta, isso significa testemunho, e muita gente vai subir nesse altar para dizer o que Deus fez sobre a sua oferta, e o testemunho que isso gerou. O fogo do Senhor vai descer sobre a sua oferta, e todos verão. Vai descer sobre os seus negócios, e todos verão. Vai descer sobre a sua casa, e todos verão. O fogo do Senhor vai descer sobre a sua vida financeira, e todos verão o fogo do Senhor aí. Isso é testemunho. Então a oferta com unção, ela gera isso, ela gera o respaldo de Deus para tudo aquilo que você fizer. E querido, Deus vai preparar situações para você ser o vencedor, só para trazer um testemunho aqui na igreja. Só para trazer um testemunho aqui na igreja. E talvez você nem entenda, mas Deus quer usar você para bater na cara de Satanás. Lembrando, olha o link do mundo espiritual. O pastor Jairo veio aqui e falou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está no Salmo 30, todo mundo sabe, e esse Salmo 30 foi escrito por Davi no Monte Moriá, no dia que ele entregou oferta na ilha de Araúna. No dia que ele entregou oferta na ilha de Araúna ou na ilha de Ornã, Samuel fala de um jeito e Reis fala de outro, lá ele escreveu o Salmo 30, porque foi o livramento da peste sobre o povo de Israel.
E está isso na minha mensagem. E o pastor Jairo subiu e citou o Salmo 30, porque Deus tem linkado isso. É um sinal profético de que essa palavra vai mudar a sua vida. Se você crer, aplauda ao Senhor Jesus por isso.